Dando sequência à nossa programação do nosso curso básico para aperfeiçoar e desenvolver a mediunidade, hoje nós vamos falar sobre a obsessão, abordaremos um pouco sobre fascinação e também faremos um leve estudo sobre subjugação. Não podemos, por exemplo, deixar de desconsiderar que quando estamos exercendo trabalhos na doutrina espírita, no espiritismo, nós vamos encontrar sim dificuldades na prática. E entre essas inúmeras dificuldades, é necessário nós colocarmos a obsessão em primeiro lugar. Por quê? Porque a obsessão, ela estará sempre presente nas nossas atividades. Entender o que é obsessão é simples. É o domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas, encarnadas ou desencarnadas. E esse domínio é exercido por espíritos inferiores. Consequentemente, eles têm algum interesse em exercer esse processo obsessivo. É importante deixarmos claro que os espíritos bons não exercem nenhum constrangimento sobre as pessoas, encarnadas ou desencarnadas. Os bons espíritos aconselham, orientam, combatem a influência dos maus, e quando nós não damos ouvidos a eles, eles simplesmente se retiram e nos deixam por conta do nosso processo de escolha com os obsessores, os espíritos maus. Esses espíritos maus vão se agarrar àqueles aos quais eles conseguem prender, chegando, portanto, a dominar por se identificarem com o espírito da sua vítima e, quando fazem essa identificação, vão conduzir a sua vítima como se ela fosse uma criança. Resumindo, é isso. A obsessão em si tem algumas características que são diferentes e que nós precisamos aprender a identificá-las com precisão para que o nosso trabalho seja o menos possível influenciado por espíritos obsessores. E dependendo do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que estes espíritos causam, nós poderemos observar com atenção algumas variações. E as principais variações da obsessão são a obsessão simples, que é algo com o qual nós podemos lidar com uma certa tranquilidade. É algo que nós podemos, ao identificar, exercitar algumas técnicas que nos auxiliarão a nos libertarmos desses obsessores. Um outro aspecto, uma outra variação da obsessão é a fascinação. E depois nós temos um outro quadro um pouco mais avançado, uma outra etapa, que é a que nós denominamos subjugação. E essa última etapa nós vamos aprofundar com mais cuidado em outros encontros. O nosso propósito nesse nosso pequeno encontro é aprender o que é a obsessão em uma visão mais ampla, mais generalizada, sem entrar em minúcias, sem entrar em detalhes. A obsessão é quando um espírito mau vai se impor sobre uma pessoa, vai tentar se imiscuir na vida dela, vai se intrometer na vida dela, vai atuar nas atividades dessa pessoa, mesmo contra a sua vontade. Então, o obsessor, ele atua sobre alguém, mesmo que essa pessoa não queira. Ele não respeita a vontade daqueles com quais ele está se envolvendo. No caso de um médium em aprendizado, o espírito mau, o obsessor, vai se intrometer nas comunicações,
que o médium irá receber. E ele procura o obsessor impedir que outros espíritos se comuniquem através do médium. Além de ele se intrometer nas comunicações, ele tenta bloquear a aproximação de outros espíritos. Mesmo quando os espíritos são evocados, chamados, o espírito obsessor tenta se passar por eles. Tenta fazer de conta que é o espírito que nós estamos chamando. Com essas colocações, percebemos que a cautela é essencial na avaliação dos processos obsessivos, pois não podemos considerar que alguém está obsediado pelo simples fato de ter sido enganado por um espírito mentiroso. Nós todos podemos ser enganados, mas isso não significa que estamos obsediados. Qualquer um pode ser enganado. Mesmo o melhor médium está sujeito a ser enganado. Mas no início, quando ainda falta a experiência necessária, os médiuns podem ser enganados com maior frequência por espíritos mentirosos, sorrateiros, astutos, habilidosos, obsessores e maus acima de tudo. Ser enganado não significa que estamos obsidiados. Não significa que o médium está obsediado. Significa que é preciso estudar, que é preciso compreender os mecanismos, as dinâmicas que esses espíritos utilizam. Portanto, a obsessão consiste na tenacidade de um espírito em causar prejuízos ao médium e de cuja influência o médium não consegue se livrar. Assim, nós começamos a delinear o processo obsessivo. Mas na obsessão simples, o médium, à medida que ele vai adquirindo confiança, que ele vai trabalhando, que ele vai estudando, ele começa a perceber perfeitamente que está lidando com um espírito mau, com um espírito mentiroso, com um espírito mistificador, que não se disfarça e nem mesmo dissimula as suas intenções, que são más, o seu desejo de atrapalhar, de contrariar, de prejudicar. Então, a obsessão simples, o médium, depois de um tempo, percebe que o espírito não é aquilo que ele procura demonstrar que é. E à medida que o médium vai se desenvolvendo e aprimorando os seus conhecimentos, ele reconhece mais facilmente a mistificação, o obsessor. E como ele vai se mantendo vigilante, raramente é enganado. Vejam, o fato de estar vigilante, de conhecer mais, não impede a atuação do obsessor, apenas nos protege da mesma. Assim, dessa forma de obsessão, ela tem apenas como algo desagradável e tem o inconveniente de dificultar as comunicações com os espíritos sérios ou com os espíritos que nos são queridos, que são da nossa afeição. Ela apenas faz isso, não causa grandes danos. E também as manifestações barulhentas, as pancadas, os gritos, os assovios que às vezes acontecem nas casas, nas famílias, estão dentro dessa categoria de obsessão simples. São espíritos que facilmente, após orientações, eles deixam de fazer aquilo que estão fazendo e seguem o caminho deles. Mas vamos deixar a obsessão simples e vamos estudar um pouco mais sobre a fascinação. Retornaremos depois à obsessão em outro momento. A fascinação é algo um pouco mais avançado, acima da obsessão simples. E as consequências da fascinação são muito mais graves, pois o espírito, através do seu pensamento, cria uma ilusão no pensamento do médium, paralisando a sua capacidade de analisar, julgar as comunicações que chegam por seu intermédio. Ele é como um cego que não enxerga aquilo que acabou trazendo como portador do espírito, da mensagem. E o médium fascinado, que está sob
o controle mental do outro espírito, não se considera enganado. Ele não consegue perceber o quanto ele está sendo iludido, o quanto ele está sendo enganado. E assim, o espírito fascinador está um grau acima do obsessor simples, porque ele vai conseguir inspirar no médium uma confiança cega que impede de ver a mistificação e de compreender o absurdo daquilo que ele está escrevendo, mesmo quando este absurdo salta aos olhos de todos que estão à sua volta. O médium não enxerga, porque a fascinação cria ilusões, fantasias, levando o médium a considerar como sublime, como elevada a linguagem que ali está, por mais ridícula que possa ser. Porque o espírito traz, através da psicografia ou psicofonia, mensagens que para o médium são sublimes, são elevadas, que vão salvar, por exemplo, a humanidade. Então a fascinação é um tipo de obsessão que atinge desde as pessoas mais simples, ignorantes, desprovidas de bom senso, de inteligência, até as pessoas instruídas, até as pessoas cultas, até as pessoas inteligentes não estão livres da fascinação que, quando se instala, vai iludi-los e vai sim dominá-los. A fascinação, quando ela se torna evidente, ela está nos mostrando que é produzida, que ela é causada por algo estranho, que por algo desconhecido, cuja influência vai subjugando a todos aqueles que se permitem ao envolvimento desses espíritos ardilosos, inteligentes e maus. Aqui existe uma característica que eles afirmam que eles não são maus. Mas não se enganem, porque eles são fascinadores. As consequências da fascinação são muito graves, muito mais do que as consequências da obsessão simples. A fascinação não encontra a resistência do médium, que vai aceitar de bom grado a ilusão, até desejando que essa aproximação aconteça. E ele é dirigido pelo espírito como se fosse um cego, perdido no seu próprio desequilíbrio mental. E o objetivo do espírito fascinador é levar o médium ao desequilíbrio, que vai colocá-lo a se perder. Ele deixará de ser portador da espiritualidade maior, pois ele passará a aceitar doutrinas absurdas e teorias falsas, quimeras e fantasias como sendo as únicas expressões da verdade. Um médium que podia ser um excelente trabalhador é fascinado e é afastado do trabalho. Além disso, a fascinação pode arrastar o médium, aquele que está envolvido, a situações ridículas, comprometedoras e até mesmo muito perigosas. Assim, meus amigos, queridos alunos e alunas, é importante nós sabermos a diferença entre obsessão simples e a fascinação. Quando nós conseguimos diferenciar com firmeza, com clareza, esses dois processos, nós estamos já a um passo adiante no trabalho com a espiritualidade. Mais importante ainda é diferenciar os espíritos que provocam a obsessão simples dos espíritos que provocam a fascinação, pois o caráter de um é diferente do caráter do outro. Na obsessão simples, o espírito que se apega ao médium, a algum encarnado, é apenas um importuno, alguém que incomoda pela sua insistência. O médium sente-se incomodado, sente-se desconfortável e ele vai procurar se libertar daquele espírito o mais rápido possível. Conversando com alguém, tendo orientações, praticando exercícios. Assim, é tranquilo. Mas na fascinação, o processo é muito diferente. Pois, para chegar
para chegar aos seus objetivos, o espírito deve ser esperto, ele deve ser ardiloso, ele deve ser hipócrita, ele deve ser muito inteligente, ele deve ter conhecimento. E sabendo, assim, que só conseguirá enganar o médium se ele colocar a máscara de uma falsa aparência de bondade, de virtude e de humildade. E ele vai fazer isso sem o menor constrangimento. O espírito fascinador fará uso de todas as ferramentas que estiverem ao seu alcance para conseguir o seu objetivo. E ele vai falar e vai nos trazer sensações, palavras que queremos ouvir ou sentir. Ele vai usar palavras como caridade, humildade, amor a Deus, procurando conquistar a nossa confiança. Por mais que se esforce, o espírito fascinador não consegue evitar de passar alguns sinais das suas inferioridades. E o que o médium que está fascinado é o único que não percebe. As tolices que escreve ou as bobagens que fala. Por isso mesmo, o espírito fascinador tem medo das pessoas que estão em torno desse médium fascinado, que estão vendo as coisas com clareza. E esse espírito fascinador vai usar a tática de afastar o médium que lhe serve de instrumento para se distanciar das pessoas que possam alertá-lo, que possam abrir os seus olhos. E ao afastá-lo, ele evita, por esse meio, qualquer contradição. Porque o médium estando sozinho, isolado, o espírito sempre tem razão. Olha como é interessante esse processo da fascinação. Por fim, falaremos mais rapidamente e abordaremos mais profundamente em outros encontros a subjugação, que é um envolvimento que vai produzir a paralisação da vontade da vítima e vai obrigar a vítima a agir contra a sua vontade. E a subjugação, ela pode ser moral ou física. E é fácil diferenciar uma da outra. Porque a subjugação moral, a pessoa ela é obrigada, ela é levada a tomar decisões frequentemente absurdas, comprometedoras, que vão gerar sérios problemas por uma espécie de ilusão que ela considera como sensata. É essa espécie de fascinação, mas agravada. Já na subjugação física, o espírito vai agir sobre o corpo, sobre os músculos, sobre o controle dos membros do corpo, provocando movimentos que o encarnado não deseja fazer. Então, os movimentos que acontecem são involuntários. Não é o encarnado que está controlando, e sim o espírito. Por exemplo, no médium de psicografia, vai produzir uma necessidade incessante de escrever, mesmo nos momentos mais inoportunos. Escrever com lápis, com caneta, se não tiver lápis nem caneta, vai escrever com os dedos em portas, paredes, mesas, janelas, qualquer pedaço de papel. E hoje, a subjugação tem um outro aspecto um pouco mais tecnológico, que nós precisamos prestar muita atenção, para aqueles que podem sim estar subjugados no vício das telas. Escrever incansavelmente no notebook, no celular. Então a subjugação corpórea vai às vezes mais longe, podendo também levar a vítima a atos mais ridículos. E Kardec relata aqui um caso em que ele conheceu um homem que não era jovem, que não era belo, mas estava dominado por uma obsessão da natureza da subjugação e era constrangido, obrigado, por uma força que ele não conseguia resistir, a cair de joelhos diante de uma jovem
que não lhe interessava em absoluto e pedi-la em casamento, onde quer que ele estivesse. De outras vezes, esse senhor sentia nas costas e nas dobras dos joelhos uma pressão tão forte que o obrigava, apesar da sua resistência, a se ajoelhar e beijar a terra nos lugares públicos diante da multidão. Isto é subjugação, que Kardec aprofundará em outros momentos do seu estudo e ao desenvolver a doutrina espírita. Para os conhecidos desse amigo, desse senhor que ele conhecia, essa pessoa era louca. Mas Kardec afirma que estava convencido de que ele não era louco, pois ele tinha plena consciência do ridículo que estava praticando contra a própria vontade e sofria com isso horrivelmente. E assim nós abordamos o processo obsessivo, passando por 3 etapas rapidamente: a obsessão pura e simples, a fascinação e a subjugação. Nós desdobraremos cada um desses itens nos nossos próximos encontros. Aqui é apenas um resumo para que vocês possam adquirir um conhecimento mais seguro e aprofundar os estudos que cada um de vocês deve levar em particular, lendo outros livros, pesquisando uma literatura séria, analisando, anotando, fazendo perguntas. Tchau!